Estamos de volta para o nosso último bloco, né? Os nossos convidados aqui, o Dr. Clésio Moraes, a doutora Alice Bianchini, e o nosso tema, a Lei Maria da Penha. Em relação à Lei Maria da Penha, doutora Alice, nós temos algumas medidas protetivas que a mulher tem de proteção. O que de melhor tem na Lei Maria da Penha em respeito à proteção da mulher? Então, em relação à mulher que está sofrendo essa agressão, ou até mesmo ela tem risco de sofrer agressão, a Lei Maria da Penha prevê sim, e essa é um dado interessante, porque a nossa lei, exatamente pelas medidas protetivas, ela é considerada pelo um órgão da ONU, que se volta em relação à questão da mulher, como sendo uma das 3 legislações mais avançadas do mundo. Então, isso é um motivo de orgulho para nós. Temos uma legislação que é considerada uma das 3 mais avançadas, e um dos pontos de avanço da lei é exatamente essa questão das medidas protetivas. Então, vai desde medidas protetivas, digamos assim, não tão drásticas como a proibição de contato, em que o marido, ou ex-marido, namorado e tal, tem essa proibição de contato com a vítima, desde a mais drástica, que é a possibilidade, então, de determinar a prisão preventiva do agressor. Essa norma, né, que determina a possibilidade de prisão preventiva do agressor tem sido bastante utilizada no Brasil, o que mostra que efetivamente a violência é violenta, desculpando a redundância aqui, mas e exige em alguns casos uma situação enérgica do magistrado, inclusive determinando a prisão. Mas nós temos uma outra pesquisa que saiu recentemente, que foi elaborada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, que vai mostrar que as medidas protetivas tem sim protegido as mulheres. Nós vamos ter medidas como, por exemplo, o Espírito Santo, que é o estado brasileiro que mais tem violência contra a mulher no Espírito Santo, chegou-se ao extremo de se determinar, e foi o Tribunal de Justiça lá do Espírito Santo que determinou, que algumas mulheres tivessem uma proteção especial, que é inclusive um botão antipânico. Então elas ficam com um botão antipânico junto com elas, ou na bolsa, ou perto delas, e à medida que eventualmente elas sofram alguma ameaça dos seus ex-maridos e tal, ela acaba acionando e a polícia, então, vai correndo proteger essa mulher. Agora, imagina, em pleno século XXI, a gente precisar de uma medida drástica dessa, um botão antipânico, que seria a forma mais eficaz, nem tanto eficaz assim, mas de proteção dessa mulher. E a gente tem algum dado que mostre para nós por que o marido, por que né, as pessoas que vivem dentro da própria casa são os mais violentos e têm essa gana ou essa violência extremada em relação à mulher? Isso é um dado que é muito brasileiro, a gente não encontra, dos lugares que tem pesquisa, nós não encontramos essa informação. No Brasil, então, morrem 10 mulheres por dia, 7 dessas mulheres morrem pelas mãos dos maridos, ex-maridos, noivos, namorados, ex-namorados, ou seja, alguém que tem uma relação afetiva com essa mulher. A gente não encontra esse dado em outros países, de quem fez pesquisa. Claro que tem países que você não tem pesquisa sobre isso, ninguém sabe exatamente como acontece. Mas aqui no Brasil isso é muito assustador. Isso vai exigir, então, que a Lei Maria da Penha tenha realmente instrumentos de eficácia e principalmente vai exigir do magistrado que está lidando com essa situação um posicionamento e uma compreensão desse tema. Porque muitas vezes, se o juiz demora 1 ou 2 dias para decretar ou conceder uma medida protetiva, pronto, já acabou, porque não tem mais resultado, não tem mais eficácia, porque a mulher ou já sofreu violência e muitas vezes, inclusive, está morta. E sobre essa questão de mulheres mortas pelos seus maridos, pesquisa do Rio Grande do Sul vai mostrar que lá no Rio Grande do Sul, das mulheres casadas que foram mortas pelos seus maridos, um percentual muito elevado aconteceu o homicídio na frente dos filhos menores, que é outro drama também que se vive em relação a essa questão da mulher. A senhora trabalha, a senhora tem livros sobre esse assunto, o seu trabalho rotineiro envolve a questão Lei Maria da Penha? As pessoas que são interessadas em ter acesso a essas pesquisas, como fariam? Eu tenho um livro que eu publiquei agora recentemente pela editora Saraiva, que é a Lei Maria da Penha Comentada, e também tenho todas as pesquisas que foram mencionadas aqui e muitas outras que, claro, não deu tempo da gente mencionar, no meu blog, e eu escrevo praticamente toda semana e trabalhando exatamente temas que estão agora mais mencionados, como recentemente a discussão de Luana Piovani, se cabe a Lei Maria da Penha ou não cabe a Lei Maria da Penha, e essas pesquisas todas que saem não só no Brasil, como também em outras regiões, em outros países, que eu tenho trabalhado bastante, muita pesquisa da Argentina, para mostrar um pouquinho, comparando o Brasil com a Argentina, e esses dados, então, estão todos disponibilizados lá no meu blog, dentro do portal Atualidades do Direito, aí é portal Atualidade Direito / Alice Bianchini. Okay. E que mensagem final a senhora daria aí para as mulheres que sofrem algum tipo de violência, né? Que pela sua experiência, por tudo que a senhora vive em termos de pesquisa e de trabalho, que mensagem final a senhora deixaria para as nossas telespectadoras?
Eu acho que essa questão da violência contra a mulher, isso tem se estudado isso há muito tempo e se mostra que é uma questão cultural. Então, por ser uma questão cultural, há uma dificuldade de você conseguir superar isso porque está muito introjetado. Mas, por outro lado, exatamente por ser uma questão cultural, basta uma vontade, basta uma consciência para que haja uma modificação da situação. Nós vivemos numa cidade aqui, Tubarão, em que essa consciência é muito mais elevada do que se a gente comparar com, por exemplo, as cidades lá no Espírito Santo. Então, ou seja, existe a possibilidade de mudança. Nós temos países como Islândia, por exemplo, que o índice de violência contra a mulher é basicamente 0, ou seja, não é uma questão antropológica, não é uma questão biológica, é uma questão que você pode mudar e tem condições de mudar, e a mudança depende de cada um. Agora, lembrando que não necessariamente o direito penal vai resolver o problema da violência doméstica. O direito penal tem a sua função, tem, mas principalmente essa questão é uma questão que deve ser levada para o pessoal da psicologia e principalmente agindo também, como acontece na lei brasileira, preocupações com a questão dos agressores. Então, tem centros de recuperação dos agressores e a gente trabalha não só com a questão da mulher, mas trabalha também com a questão do homem e tentar mudar um pouquinho essa situação na nossa sociedade. Ok, infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente poderia falar horas e horas sobre isso, né? Eu agradeço aqui o apoio da OAB, né, a presença da doutora Alice para que a gente retome esse projeto tão importante para o curso, né, e para a nossa comunidade ficar informado de temas que são relevantes na área do direito. Nós vamos ter que ficar por aqui, né? Um abraço a todos e voltamos semana que vem.